boa noite, a paz, a graça e paz. Paula, Boa tudo bom? noite. Boa noite. Boa noite, Ana. Dona Maria. Boa noite, Marise. Boa noite, Mário. Não tá escutando. É, A deve Paula. tá conectando o áudio ainda. Boa noite a todos. Graça e Boa paz. noite, tudo bom? Bem, Alex. Bem, gente. Ana, Tudo Léo, bom. Paulinha. Boa noite. Oi. Cadê o irmão Ronaldo? Hoje ele está descansando um pouquinho. Tá certo. Está mais fraco hoje. Tá. Não, em Boa. seu João Mário. Mário. Faz tempo que eu não te vejo em seu Mário. Esse domingo eu não consegui, né, igreja? Você tá bom? Tudo bem, vocês? Aí eu acabei assistindo o culto online da Tudo manhã. jóia. Domingo passado. Domingo passado eu não fui pela manhã. Ah, não! O domingo passado eu tava no decomissão e o retrasado eu tava viajando. Coisa assim do tipo. Maravilha. Maravilha. Esperar mais um minutinho só, para ver se vai entrar mais alguém, senão a gente já inicia. Vamos lá então, vamos começar. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Estou muito feliz mais uma vez aqui de estar com vocês. Pensei que meu dia não ia chegar de novo nunca. Fiquei contando, falei, ué, outro. E cadê eu? Mas chegou. Graças a Deus, até que enfim. Estava querendo muito dar aula novamente. E eu vou fazer uma oração para a gente iniciar. Senhor Deus, Pai bendito, eu quero te agradecer por mais esse momento em comunhão com meus irmãos, mais esse momento de estudo da sua palavra. Reconhecemos a importância de conhecer a Ti, de conhecer os textos que o Senhor deixou para nós. Então, estamos mais uma vez aqui. Que o Senhor possa iluminar a nossa mente, para que a gente possa entender realmente o que o Senhor deseja. Eu oro e agradeço, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Vamos lá então, mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre dois reis, Josias e Ezequias. Na verdade, esses serão os reis principais que a gente vai falar. Mas eu tenho outros reis que eu vou falar também. Eu quero manter o mesmo padrão das aulas anteriores, que eu sempre assisto. Então, quem puder ficar com a câmera aberta, é bom. Quem não puder também não tem problema, mas com a câmera aberta fica mais
mais interessante. E se vocês quiserem interagir, fiquem à vontade. Podem interagir a qualquer momento, não precisa esperar eu terminar para vocês falarem. Quer fazer algum comentário? Liga a câmera e pode ficar, liga o áudio, pode ficar à vontade. Só relembrando, o tema do nosso curso é Bíblia, do texto para a vida, e a nossa intenção é trazer um conteúdo prático, para que seja aplicado no dia a dia. Porque a partir da leitura bíblica, a gente começa a entender o nosso lugar dentro do plano de Deus, e dentro da sociedade também. Então vamos lá, eu vou iniciar falando desses reis, Ezequias e rei Josias. A história desses reis está narrada no livro de 2 Reis, 2 Crônicas e Isaías. A gente vai ler alguns versículos do texto de 2 Reis, mas depois eu mando no grupo a referência de 2 Reis, 2 Crônicas e Isaías. Eu mando lá. E quais são os capítulos que focam nesses 2 reis. E falando em rei da Bíblia, quando a gente olha para os reis da Bíblia, a gente vê que no início tem um reino, e aí surge um rei na história. Esse um reino, ele permanece apenas nos 3 primeiros reis. Após isso, o reino é dividido. Então, falando em reis, a gente começa lá com Saul, o primeiro rei. Esse rei ele foi escolhido pelo povo, mas ele era um rei desobediente. Deus fez uma graça na vida dele, concedendo que ele seja rei. Mas ele foi um rei desobediente. Após Saul, entra na história Davi. E Davi também é ungido a rei. Davi, diferente de Saul, ele foi escolhido por Deus. Ele trouxe estabilidade para o reino, tanto política como espiritual. Davi tem um filho, Salomão. O filho de Davi, ele também se torna rei, filho de Davi, que é Salomão. E aí Salomão é conhecido por sua sabedoria, por construir o templo em Jerusalém. E ele tem uma vida até que temente a Deus até certo ponto. Mas no final da vida ele se afasta de Deus, permite a idolatria, tem várias esposas estrangeiras. Na morte de Salomão, o seu filho Roboão assumiu o trono. E quando Roboão assumiu o trono, o povo pede alívio nos impostos, no trabalho pesado, mas o Roboão ele recusa ouvir o povo. E ele recusa o pedido do povo e ele decide abusar mais ainda do povo, ele decide ser mais duro ainda com o povo, porque ele é uma pessoa arrogante, ele chega até a falar com os anciãos, que eram as pessoas mais sábias da época, mas ele não os ouve, e por causa disso, ele cria um conflito nesse reino, que até então é só um reino. Tem uma pessoa na história que chama Jeroboão, e essa pessoa convence uma parte do reino a ir embora. Então, a partir desse momento, a gente tem 2 reinos. Então, a gente teve Saul, um reino só, Davi, só um reino, Salomão, só um reino. Jeroboão, Roboão, filho de Salomão. Ele divide o reino. Então, uma parte do reino fica com Roboão e uma parte vai embora com Jeroboão. Essa parte que fica com Roboão é o reino do sul, Judá. A capital é Jerusalém. E aí tem 2 tribos ainda, Judá e Benjamim. A gente vê que as pessoas ficaram tão insatisfeitas com ele, que ficaram apenas 2 tribos das 12,
e 10 foram embora com Jeroboão. E aí eles vão embora e a gente tem o que é conhecido o Reino do Norte, Israel, que a capital é Samaria. Então, nesse momento, a gente tem 2 reinos, e é aqui que aparecem os reis que nós vamos estudar. Eles surgem na história quando o reino já está dividido. Ambos são do Reino do Sul, tanto o rei Ezequias como o rei Josias, que a gente vai estudar mais a fundo. E o restante estão lá no Reino do Norte. Mas eu poderia começar falando do rei Ezequias e seguindo até a gente chegar no rei Josias. Mas eu vou voltar um rei atrás, que é o rei Acás, pai de Ezequias, para vocês entenderem como que estava o reino quando Ezequias se assentou ao trono. Aí vai ficar mais fácil. Então eu vou falar de Acás primeiro. Acás, ele subiu ao trono, ele ainda era jovem. Ele tinha apenas 20 anos. Mas infelizmente sua juventude não foi marcada pela busca de Deus. Mas pelo contrário, ele se tornou um dos piores reis que Judá já teve. Ao invés de conduzir o povo nos caminhos do Senhor, Acás ele mergulhou a fundo na idolatria, de cabeça na idolatria. Ele foi um rei tão ruim, esse Acás, que ele chegou ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos a deuses. Ele estava com medo, e aí, por causa desse medo, ele sacrifica os próprios filhos. Para a gente ver como ele era um rei cruel. Como isso não bastasse, ele fechou o templo, que naquele momento, naquele período, era o lugar mais sagrado de adoração, e espalhou altar estrangeiro com outros deuses por toda Jerusalém. Ou seja, ele destruiu a fé do povo. Destruiu. Aí, durante seu reinado, ele viveu um período de profunda decadência espiritual e política. O contrário do que Davi tinha feito lá atrás. Que o Davi teve sucesso, tanto na parte espiritual como na parte política. O rei Acás, ele foi horrível, horrível nessa parte. Ele ignorou Deus, ignorou. E a nação sofreu por causa disso. Então ele começa com 20 anos de idade a ser rei, e ele morre com cerca de 36 anos. E a sua impiedade foi tão grande que, mesmo sendo rei, ele não foi sepultado entre os reis de Judá. Sepultaram ele em outro lugar. Porque o povo não achava que ele merecia aquele título de rei. O povo não gostava dele. Então, mesmo sendo rei, ele não teve a honra de um sepultamento real. Isso mostrava que era uma forma de desprezo e julgamento. E tudo por causa do seu governo perverso. Tudo por causa do afastamento de Deus. Esse é o rei Acás. Acás, ele tem um filho que chama Ezequias. Esse filho tem 25 anos quando ele sobe ao trono. E ele sobe ao trono nesse reino cheio de idolatria que o pai dele deixou. Um reino perverso. Então, tinha uma visão de perversidade sobre a família do rei. E aí que Ezequias aparece na história. Mas diferente do pai, ele decidiu quebrar esse ciclo de maldade. Logo nos primeiros dias do reinado, Ezequias toma uma decisão ousada. Ele coloca Deus de volta no centro da vida do povo. Então, o Deus que com o pai dele tinha sido esquecido, com o rei Acás tinha sido esquecido, tinha colocado de lado, Ezequias traz Deus de volta para o reino. E aí ele começa uma grande reforma espiritual. Ele derruba os altares pagãos
que o pai dele tinha espalhado pela cidade, destruiu as imagens, purificou o templo, que lembram que o templo tinha sido fechado? Ele purifica o templo agora. Volta. Mas Ezequias não era só ação. Ele também era um homem de oração. Quando o rei da Síria cerca Jerusalém, com um exército gigantesco, Ezequias não correu para aliança política, nem buscou ajuda militar, contrário do pai dele, que o pai dele, quando se sente ameaçado, busca aliança política com, com os outros povos pagãos. Mas ao contrário, Ezequias ele corre para Deus, ele ora, ele chora e ele confia. E nessa noite que Ezequias ora, o texto fala que Deus responde. E um anjo destrói 185 mil soldados assírios. O inimigo, o que sobrou do exército, foi embora humilhado. Imagina a quantidade de pessoas, 185 mil soldados. Eram muitos soldados. Mas Ezequias, ele também enfrenta a morte de perto. Ele adoece gravemente, recebe a notícia de que iria morrer, mas novamente ele ora com fé. Chora diante de Deus e o Senhor ouviu ele mais uma vez. E aí o Senhor dá para ele mais 15 anos de vida. Ele reinou por 29 anos e morre com cerca de 54 anos. Não é um homem perfeito, Ezequias. Mas ele é lembrado como um dos melhores reis de Judá. E ele tem essa lembrança dele porque ele confiou do Senhor. Porque ele trouxe o Senhor de volta para o reino. Porque ele obedeceu a palavra de Deus. E ele liderou o povo e fez com que o povo também voltasse para Deus. Então, até agora, eu falei a respeito de dois reis, o Acás e o Ezequias. E a gente já começa a entender como era importante a figura de um rei naquela época. Porque quando o rei está distante do povo, distante de Deus, o povo também fica distante de Deus. Quando o rei volta para os caminhos do Senhor, o povo também volta para os caminhos do Senhor. Então a figura do rei é muito importante. Depois de Ezequias, surge um outro rei que chama Manassés. Ele foi filho de Ezequias, então ele é filho de um rei piedoso, ele é filho de um rei bom. Mas adivinha o que acontece? Ele segue o caminho oposto do seu pai. Enquanto o pai dele é considerado um dos melhores reis de Judá, o Manassés é considerado um dos piores reis, um dos piores. Tudo que seu pai tinha feito para restaurar a fé verdadeira, o Manassés destruiu. Reconstruiu os altares pagãos, praticou feitiçaria, colocou ídolo dentro do templo. E o pior, igual Acás tinha feito, ele também sacrificou seus próprios filhos a deuses falsos. Porque tinham vários tipos de deuses e tinha um deus que pedia sacrifício de crianças. Então ele vai e sacrifica os próprios filhos. E aí, por causa de Manassés, durante décadas, Judá entrou numa escuridão espiritual. Ficou longe de Deus. Só que, no final da vida, algo que ninguém esperava aconteceu. O Manassés se arrepende. Ele reconhece os seus erros e ele tenta reparar o que havia feito. Só que quando ele se arrepende, o estrago já tinha sido feito. Foram anos e anos
de idolatria. Então, é uma história que começa em rebeldia, termina com arrependimento, mas teve muitas consequências, muitos frutos ruins. Ele morreu com cerca de 67 anos e foi sepultado no jardim de sua casa. Quando eu estou falando a idade da morte, eu falo cerca, aproximadamente, porque pode variar um pouco de um historiador para outro. Até os historiadores, se a gente pegar, eles não entram num consenso, é uma idade aproximada. E esses três reis que a gente falou até agora, eu tenho alguns versículos que destacam isso que eu estou contando. E eu sei que foram algumas histórias, tem mais 2 para contar, então depois eu coloco esses textos no grupo para quem quiser se aprofundar mais. Até agora tá dando para entender ou está muito rápido, está confuso? Léo falou que sim. Dorival também. Tá bom, então. Eu vou continuar. Qualquer coisa, me interrompa. Então, eu falei de Acás, de Ezequias, de Manassés, e agora a gente vai para Amon, filho de Manassés. O Amon, ele sobe ao trono com 22 anos. No final, o pai dele arrepende. Então, ele sobe ao trono nesse momento de arrependimento do pai. Mas ao invés de ele aprender com os erros do pai e ver que o pai tinha se arrependido, ele segue os mesmos passos perversos do pai no início. Mesma coisa. Da mesma forma que o pai era antes de mudar, antes de se arrepender, o Amon também é na história. Então ele persiste na idolatria, rejeita Deus, então Deus é rejeitado mais uma vez. Mais uma vez, Judá entra nessa escuridão espiritual. O reinado dele é curto e é trágico também. Ele sobe ao trono com 22 anos, mas ele fica só 2 anos no trono. Após 2 anos, ele é assassinado por seus próprios servos. Diferente do pai, ele não teve tempo de se arrepender. Ele não teve tempo de voltar atrás. Então é uma história trágica. Ele seguiu o exemplo do pai, mas ele seguiu só o lado ruim da história. E após ele, a gente chega em Josias. Como o rei Amon morreu muito cedo, com 24 anos, Josias também era só uma criança. Ele tem 8 anos e, de repente, ele se viu no trono de Judá. Pequeno, frágil, mas ele tinha um coração que, desde criança, era temente a Deus. Ia ser alguém que seria usado por Deus. Então, Josias cresce, tendo temor ao Senhor. Ele tem a ajuda do sacerdote Hilquias. Então, o sacerdote acompanha esse crescimento do rei, porque ele é muito novo. E ele ordena a reforma do templo em um momento. Porque o que é... Desce tudo no aula. O que é essa reforma do templo? Ele decide alterar a forma que a sociedade estava. E de uma forma notável, que seja notável por todos. Então, quando ele decide fazer essa reforma no templo da sociedade, o Hilquias encontra o livro da lei
no templo. O livro da lei que há muito tempo tinha sido esquecido. E eles leem o que tem nesse livro para Josias. E Josias, quando ouve essa leitura do texto, ele rasga suas roupas, em sinal de arrependimento, e ele decide mudar tudo. Ele é impactado pela leitura do texto. Ele já tinha tomado a decisão de mudar as coisas, mas quando ele ouve a leitura desse texto, ele tem uma motivação a mais. Então ele destrói os altares pagãos que tinham, acaba com os ídolos, e aí ele lidera o povo num retorno à aliança com Deus. Mas ele morre cedo, aos 39 anos, numa batalha contra o Egito. Mesmo assim, ele deixou um legado eterno. Um rei que, mesmo jovem, decidiu obedecer a Deus com todo o seu coração, decidiu mudar as coisas, decidiu mudar uma geração. Eu vou falar mais a respeito do rei Josias daqui a pouco, mas só recapitulando, então são 5 reis que a gente viu até agora, e a gente vai ficar a nossa história com Ezequias e Josias, mais Josias. Então a gente teve Acás, que é mau perante Deus. Ezequias, que é bom. Manassés, que começou mal e depois ficou bem, bom. Amon, que é mau, e Josias, que é bom. Então, com esses reis, a sociedade da época teve grandes mudanças. Teve mudanças históricas. Porque são mudanças que a gente lê até hoje. Então, é uma parte da história que ficou para ser lembrada. Porque uma mudança histórica, ela sempre deixa sua marca. Elas causam algo de diferente. E são, de certa forma, irreversíveis. Porque o seu legado vai permanecer. Elas afetam toda a sociedade. E aí, uma mudança histórica, ela pode fazer com que a sociedade avance, ou ela pode trazer o retrocesso para essa sociedade. Se a gente olhar para a nossa sociedade também, a gente vê alguns fatos históricos, alguns não, vários fatos históricos no mundo, vários momentos que foram um avanço para a sociedade, que foi algo bom, mas a gente vê alguns que foram terríveis. Foram terríveis. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês lembram de algum fato histórico que foi bom para a sociedade, que marcou a época, e algum que foi horrível para a sociedade. Eu queria que alguém aí falasse. Só não vale, por favor, vir falar que o fato histórico bom foi o Lula ou o Bolsonaro e que o ruim foi o Lula ou o Bolsonaro também. Por favor, hein? Deixa eles quietinhos lá do lado deles lá. Eu Vamos ver quero, outro. eu quero falar uma coisa, mas eu quero perguntar sobre a história ainda. Tá. A parte do livro que o Quias achou no templo perdido lá, né? Porque eu já li essa parte aí, estava perdido esse livro. É o livro da lei de Moisés? É a parte da lei de Moisés? Será que daí o rei Josias viu e rasgou as vestes porque viu que eles estavam fazendo tudo errado? Sim, sim. Eu vi alguns historiadores dizendo que a Torá, os 5 livros, eu acredito que não, e eu vi a maioria falando que era uma parte do Deuteronômio, que é onde estão as leis mesmo de Moisés. É, Eu acredito que sejam as leis de Moisés, o Deuteronômio, porque as leis estão lá. Então eu tá. acredito que seja essa parte mesmo. Faz mais sentido, né? Porque leram para o rei Lei, isso também. é. Então deve ter sido isso, e causou um grande impacto. E chama de livro da lei. Se Ah, tá. fosse o Pentateuco inteiro, teria
acredito que teria outro nome. Outro Então, nome. eu fico com Deuteronômio, Obrigada. tá? Imagina. Mas alguém lembra de algum fato histórico aí que foi bom para o mundo? A gente pode falar da Revolução Industrial, por exemplo. A Revolução Industrial. As duas, inclusive. Né? E Mudou cada o uma no mundo seu todo, né? momento, cada uma no seu momento, mas que mudou a forma de industrialização de tudo que a gente conhece. Era Sim, tudo manual, era tudo artesanal, e a primeira Revolução Industrial, então, tudo passou a ser construído em linha de produção, os processos mais definidos, e, enfim, começou a ter a produção em larga escala, conseguiu atender mais pessoas, e aí vem toda uma melhoria em cima disso. sim, e segue até hoje, né? Foi algo E que segue até impactou hoje, tanto que segue até hoje. segue até hoje. E como um fato histórico ruim, e tem vários, obviamente, mas não dá para esquecer do Holocausto. Você sabe que eu também pensei no Holocausto quando eu estava escrevendo? Foi o que É, me foi tão terrível, né, triste, que todo mundo lembra. Foi é algo que marcou mesmo no lado ruim. pesado, obscuro da gente enquanto humano, assim, É muito cruel. mas é, obviamente que a gente não participou afinco, com afinco, na verdade, mas Sim. a gente faz parte da raça que participou, enfim, somos os humanos que, que enfim. Mas Tem foi algo bem, desculpa, Alex, mas foi não, algo pode falar. bem triste, assim. Foi um episódio bem triste, um Sim. capítulo bem triste da nossa história. Meu cunhado, ele começou a fazer faculdade de administração, muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, mas ele não concluiu. E aí quando ele fazia administração, ele me falou que um dos professores citou como exemplo de administrador Adolf Hitler. Eu falei: "Mas, cara, no meio de tanta gente que tem, vai citar esse monstro como exemplo?", né. Não falei pra ele: "Não entendo. Nossa, esse professor seu aí não sei se todo curso de administração esse cara serve para alguma coisa, esse Adolf Hitler, mas por mim, a gente tem muita gente boa que poderia ter sido citado". Mas daí citaram ele como se fosse tivesse algo de bom. Mas é uma coisa horrível mesmo. O Mário aqui, ó, foi ruim a pandemia. Mário, a pandemia foi terrível. Eu não falei para não falar de político, ó, e eu vou falar, mas não é do Lula do Bolsonaro, não. É do Dória, que era prefeito. Também não vou falar mal dele. Mas eu lembro que na época da pandemia eu vim para casa, trabalhei em casa. E aí o Dória, de 15 em 15 dias, ele emitia um comunicado para falar se eram É, para continuar fechadas as empresas, né, os comércios, uhum, ou se era para abrir. Aí eu ficava esperando dar 15 dias para ouvir ele falar, e aí ele falava: "Vai continuar fechado". Passava mais 15 dias: "Vai continuar fechado". Eu falava: "Meu Deus, não vai abrir nunca esse negócio?". Foi algo terrível mesmo. E o Mário falou que o lado bom foi o fim da pandemia. Sim, ainda bem que acabou, ainda bem. não tem dúvida. As pessoas mais jovens aí que não passaram por isso, acho que eles vão ter até dificuldade de entender o que que a gente passou, viu. Sair na rua, não tem ninguém, ir no shopping, shopping fechado, todas as lojas fechadas, tudo fechado, igreja fechada, tudo, tudo. Então, foi algo horrível mesmo. A Andrea falou que foi bom a Guerra Fria, porque trouxe avanços tecnológicos, e o ruim ela também concorda com a pandemia. Eu não tinha lembrado da pandemia, eu tinha pensado só no Holocausto, mas a pandemia é recente, né? E parece que faz muito tempo, assim, quando eu paro para lembrar, mas não é algo que faz muito tempo, não. É algo bem recente e que
tem pessoas que sofrem o impacto até hoje, o impacto mental, espiritual dessa época, e tem impacto também mundial, né, questão de preço das coisas e outras situações que isso aí veio trazer de ruim pra gente. Mais Oi, alguém boa quer noite. falar? Eu Boa queria noite, Raquel. falar, a gente trouxe lá de Hitler, eu já ouvi também essa história de que ele é um exemplo de administrador, porque tudo aquilo que ele foi organizando, ele efetuou. Então, acho que vão olhando por esse lado, e a gente tem que entender que às vezes existem coisas que podem ser boas, mas que a gente leva para um outro caminho ruim. Não consegui agora pensar em de algum exemplo, mas a gente tem situações que a gente pode. Vamos lá, eu lembrei assim, de uma coisa, o leite, né? O leite a gente fala assim, é uma coisa boa, alimenta, tem o cálcio, não sei o que lá. Mas para algumas pessoas, o leite não é bom porque ele Sim. traz intolerância, tem alergia. Então, acho que é mais ou menos por aí. Mas eu gostaria de trazer mais para cá, né? Eu acho que o que aconteceu em Minas, aquela enchente que teve e que depois foi mostrado, que foi comprovado que foi por conta que eu esqueci o nome da empresa, mas que a empresa viu que poderia acontecer aquele dilúvio, aquela situação, e não viram, né? Só olharam o bolso deles, se olharam também, porque e não deram importância para o povo, para a população. Então, algo muito próximo, assim, que foi ruim. E eu acho que o bom mesmo foi a gente reconhecer o quanto é bom a gente ser livre, né? Porque a gente ficou preso. Eu trabalhei, eu trabalho em escola, eu tive que ir para as escolas para poder ganhar cestas básicas para as famílias. Então, eu não parei. Eu- Todos os dias eu estava na escola, mas tinha que fazer. Eu era coordenadora na época, mas foi algo que eu vi a solidariedade, que acabou, acho que mostrando que nosso país assim é solidário demais. Então eu só queria trazer um pouquinho mais para perto de nós, um exemplo, né? Sim, obrigado. A ganância, tem vários exemplos, né, de tragédias que, se a gente for analisar, é por causa da ganância. É porque o homem quer lucrar cada vez mais, quer acumular cada vez mais dinheiro, e aí por causa disso não faz o que deveria fazer, né, para se tornar um ambiente seguro. Então, esse caso é um bom exemplo mesmo. A Paula escreveu aqui, ó, a Vale do Rio Doce, tragédia de Brumadinho. Essa aí que a Raquel está falando. Alex, também no sul, né, que aconteceu, aquela enchente, é uma coisa que eu acho muito legal, assim, quando acontece uma coisa assim, uma tragédia, vamos dizer assim, né, no país, a turma se une, né, por mais que uma pessoa fique longe da outra, ou haja bandidagem, nessa hora todo mundo se une para ajudar, né, eu acho isso muito legal. E no sul, nossa, muita gente se uniu, né, para trabalhar com isso. Apesar de que acontecem essas coisas, Deus fez tudo perfeito, né? Mas é o homem que estragou a Sim, natureza. Então a natureza agora está gemendo, está chorando, né? E está cobrando, né? E isso aí muitas vezes não tem conserto. O homem já não consegue mais consertar o estrago que fez. É difícil. Então acontece essas coisas aí. Mas o povo se une. Eu acho muito legal isso, viu? Isso vem de Deus. sim, sim. E, e a gente vê como a gente é pequeno diante da natureza, né? Como a natureza é grande e é forte. A gente não consegue contê-la, não consegue. E é isso, a natureza está num ponto que não aguenta mais o que o mundo vem fazendo com ela. Então é que os próximos governantes, né, os atuais, melhor dizendo,
olhe para a natureza, né? E reflitam os donos de empresa, porque tem muita coisa que poderia ser evitado. Poderia. Mas o homem vai deixando por causa da sua ganância. Obrigado, Vilmar. Mais alguém? Não. Eu coloquei vocês no monitor do lado, então quando eu estou olhando para o lado, na verdade estou olhando para vocês. E aí quando eu estou olhando para frente, eu estou olhando para a tela, porque a tela da frente está pequena para mim. Então, hora eu olho lá, hora eu olho aqui. Mas a gente viu como que essas mudanças históricas impactam e deixam marcas boas e deixam marcas ruins na sociedade. E foi assim o que aconteceu com esses 5 reis. Eles deixaram as suas marcas na sociedade. O Josias e o Ezequias, que são os nossos maiores exemplos hoje, deixaram marcas boas e outros deixaram marcas horríveis. E aí, quando Josias encontra esse livro da lei, Josias não, quem encontra foi o sumo sacerdote, Hilquias, e ele leva para Josias, eles leem para Josias. E aí eu queria ler esse trecho na Bíblia com vocês. Está em 2 Reis 22, do 8 até 13. Vou mandar aqui no chat. 2 Reis 22, 8 a 13. Esse texto vai falar de quando é encontrado o livro da lei. E a decisão que Josias toma, que o rei Josias toma. Eu vou dar um tempinho. Eu vou fazer a leitura do texto. 2 Reis, capítulo 22, versículo 8 em diante, até o 13. Então, o sumo sacerdote Hilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e supervisores no templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Hilquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Hilquias, a Aicã, filho de Safã, e a Abor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías. Essa é a ordem que o rei deu. Vão consultar o Senhor por mim, 13, pelo povo e por todo o Judá acerca do que está escrito neste livro, que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. Então o rei pega o livro, ele ouve o livro, o rei Josias ouve o livro, e o texto fala que ele chega a rasgar suas vestes. Mas por que ele rasga suas vestes? O texto diz: assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Então ele ouviu e fez de imediato. Rasgar as vestes na cultura hebraica era um gesto de profundo arrependimento. Uma tristeza extrema, demonstrava que o rei estava muito triste e arrependido. E que ele era temente. Ele estava temente diante do juízo de Deus. O Josias entendeu que Judá estava em grave pecado. E além de ter cometido pecado grave, estava sob a ameaça do juízo de Deus. Então ele ficou
muito triste, com muito medo, arrependido pelo que o povo estava fazendo, tinha feito. Isso foi muito forte para ele, porque o livro da lei que ele ouviu mostrava a aliança de Deus com Israel. Então tinha uma aliança de Deus, e essa aliança foi quebrada. As bênçãos pela obediência. Além das bênçãos pela obediência, tinha as maldições também pela obediência. Quando a gente pega Deuteronômio 28 e a gente vai ler, tem uma parte de bênçãos que inicia, e na sequência tem as maldições. Então, a mesma medida de bênçãos tem a mesma medida de maldição se a aliança fosse quebrada. E o rei Josias percebe que essa aliança tinha sido quebrada. E ele sabia que as consequências seriam graves. Porque no livro estava falando quais seriam as consequências. E aí, por causa disso, ele muda. Ele já estava disposto a fazer uma reforma, mas ele resolve fazer uma reforma radical. Radical. E em cima disso que eu falei, que ele leu, que ele viu qual era o pecado do povo, qual a gravidade do pecado, em cima dessas coisas que vocês falaram também, dessas tragédias, que a gente vê que é tudo por causa de pecado. A ganância é um pecado, então por causa da ganância o homem faz coisas terríveis. Em cima disso eu queria fazer algumas perguntas para os irmãos, só que eu quero pedir permissão para fazer essas perguntas. Não é um julgamento, não é um apontar de dedos. Eu quero fazer essas perguntas só para a gente refletir em grupo. Não precisa responder também. Você pode pensar só na sua resposta, tá? Mas se você quiser em algum momento falar, também pode falar. Mas é algo individual de cada pessoa, isso que eu vou perguntar agora. Então, por isso que eu quero deixar claro para os irmãos que não é um apontar dedos, e essas perguntas valem tanto para vocês como para mim, tá? Então, eu queria começar perguntando, será que a gente se preocupa com o pecado na nossa vida da mesma forma que Josias? Será que a gente entende o mal que o pecado é na nossa vida quando a gente peca? Ou será que a gente entrou no modo automático do perdão? Sabe? A gente entende que Deus é bom, e aí a gente peca. Talvez em algum momento a gente até parasse para pedir perdão, para se arrepender, mas a gente automatizou isso aí. Colocou a revolução industrial do pecado. Então é tudo automático. A gente peca e aí a gente já conta que Deus está perdoando. Será que a gente está nesse modo automático do perdão? Eu pequei, não precisa pedir perdão. Deus é bom, ele vai perdoar. Não precisa me preocupar em parar também, porque Deus é bom, ele vai perdoar. Será que está faltando a gente pedir perdão a Deus quando a gente peca? Ou a gente está nesse automático? Sabe aquelas pessoas que vão almoçar no shopping, deixam a bandeja em cima da mesa, e aí elas almoçam e largam a bandeja lá, cheia de sujeira? Por que elas largam lá? Porque sabe que alguém vai pegar e vai tirar, mas não é o lugar certo. O lugar certo é você almoçou, você leva a sua bandejinha lá, onde tem que depositar as bandejas, para liberar a mesa para a próxima. Mas ela sabe que alguém vai retirar, então deixa lá. Será que a gente está lidando da mesma forma com o pecado? A gente peca e, deixa o pecado lá. Não preciso me preocupar. Deus vai perdoar. Não preciso mudar. Não preciso pedir perdão. Será que a gente entrou nesse automático? Eu vou falar uma Você coisa. pode falar. Assim, eu acho que a gente peca. Lógico, a gente peca. Nós somos pecadores, né? E a gente nunca pode dizer, isso eu nunca vou fazer. Porque o ser humano é
negócio difícil, viu? Então, muitas vezes eu eu peço perdão para Deus, sim, eu peço, mas eu confesso que muitas vezes eu erro, falo assim, Senhor, me perdoa, mas eu tive que fazer isso. Eu acho que não está certo esse pedido de perdão meu. Eu sinto que não está certo. Daí depois de noite, quando eu vou orar para antes de dormir, eu gosto de ajoelhar na minha cama, daí eu falo com Deus e peço perdão. Mas muitas vezes eu falo, Senhor, me desculpe, mas eu precisei falar isso. Isso não está certo, né? Mas a gente erra, nós somos pecadores. Mas eu acho que nós, principalmente nós que temos assim o temor do Senhor, a gente sabe quando a gente erra, né? E lógico, não existe pecadão nem pecadinho, mas existe pecado que é mais grave, vamos dizer assim. Isso a gente, eu não lembro de ter feito um pecado tão grave assim, né? Mas pecado é pecado. Mas eu acho assim, eu me arrependo sim, quando eu faço alguma coisa que eu vejo, não, não tá certo isso. Eu não tenho coragem, não sou santa não, mas eu não tenho coragem de deixar a bandeja lá. Isso eu não tenho coragem de fazer. E muita coisa que a gente pode fazer para evitar o erro, a gente deve fazer. Porque nós somos, igual eu falei, nós temos o temor de Deus. Deus nos perdoa sim, porque Ele é amoroso, Ele não faz exceção de pessoas. Mas eu acho que nós temos também que tomar muito cuidado. Eu também erro sim e eu peço perdão. Eu sei que ele perdoa, mas às vezes eu acho que ele fica bravo comigo quando eu falar isso, ó, assim, me desculpa, mas eu precisei falar isso. É isso aí. Vocês estavam falando de tragédia, e eu acho também que, assim, quando fala de pecado, a gente vai mais pro lado moral, assim, sabe? Mas eu acho, assim, que sobre a criação, eu acho que é pecado que o homem faz com a criação, porque ele se titula, o especial da criação, porque a natureza é a criação e ele faz parte da criação de Deus. Então, ele e a natureza, assim, deveria ser visto por igual, mas ele se coloca como superior e destrói a criação, a natureza. Então, para mim, isso é um pecado e acho que sim, que está no automático. O homem olhando para a natureza como ele sendo superior a ela, sendo que ele também é criação como a própria natureza, entendeu? Eu acho. Sim, sim. Sim, é um pecado sim. A gente tem que cuidar da natureza. É, aqui é onde a gente mora, Terra, né? A Terra, o planeta Terra, é como se fosse a nossa casa, e a gente tem que cuidar da nossa casa de modo geral. Deus deixou a natureza para que a gente cuidasse, e a natureza é algo muito importante. Os nossos alimentos vêm da natureza, madeiras, utensílios de madeiras, vem tudo da natureza, muita coisa vem da natureza. Então a gente tinha. É claro que a gente precisa usufruir até certo ponto, mas a sociedade abusa. Não dá um descanso para a natureza. Então sim, é algo que a gente deveria olhar com mais cuidado. E a Marise falou uma coisa também legal que eu quero comentar aqui. Eu não lembro a frase que ela falou certo, mas ela falou que a gente sabe quando a gente peca. Né? A gente sabe quando a gente está fazendo errado. E eu vejo que o maior problema do cristão é esse. Não é que ele peca porque ele não sabe que está pecando. O maior problema é porque ele peca sabendo que está pecando. Ele sabe o que ele está fazendo. E dependendo do pecado, a Má também falou que não tem pecadinho, pecadão, mas dependendo do pecado, as consequências são diferentes, são outras. E dependendo do pecado que a pessoa vem cometendo, porque tem um pecado que a pessoa comete ali sem perceber, rápido e acabou, e ela não faz daquilo de novo. Mas tem pessoas que estão em algum pecado e ela está há anos nesse pecado cometendo. E ela sabe que uma hora vai acontecer algo. Ela pode não saber como ou o quê, mas ela sabe que uma hora vai acontecer algo ruim. Ela sabe que em algum momento esse pecado vai trazer uma consequência muito ruim na vida dela. E quando o sumo sacerdote encontra o livro da lei
E o rei ouve o livro da lei, quando Josias ouve, ele também entende que o pecado do povo ali que estava sendo cometido já há um tempo teria uma consequência. Então, por isso que ele rasga a roupa, as vestes, porque ele sabe que vai ter uma consequência. E Josias, como ele é um homem bom, a consequência não chega enquanto ele é rei. Mas lá na frente chega. O povo fica cativo, vai para Babilônia, lá na frente chega a conta para pagar. A Raquel quer falar. Oi, Raquel, pode falar. Eu, eu nasci num lar muito funcional. Nós nascemos num berço cristão, mas aos 5 anos minha avó faleceu e aí os meus pais se desviaram. Mas a minha mãe tinha, assim, uma questão bem narcisista. Então, acho que uma forma de. Ela tinha um traço narcisistas. É, uma forma de tentar educar a gente, ela colocava muito medo. Então, assim, eu tinha que ser boazinha demais, porque eu não podia errar, porque eu não queria o castigo de Deus, né? Então, assim, eu tive uma dificuldade muito grande com isso, a ponto de achar de que Deus não me amava, que eu era, assim, pior do que a pior pecadora, e pela desobediência, eu era terrível. Não era que eu era terrível na escola, eu falava demais, né? Então, as reclamações eram essas, a Raquel não para de falar. Então, assim, eu achava que eu era a pior pessoa do mundo. Depois cheguei uma época assim que eu queria responder todo mundo na escola. Respondia mesmo, assim, falava, não gostava, eu dava e voltava para casa com muito medo. Não, nós não íamos para a igreja. Eu vinha assim com muito medo, assim, de que Deus é um Deus julgador, um Deus é, pesa a mão, um Deus que vai acabar com a humanidade, né? Então eu cresci muito com isso. E quando eu entendi do amor de Deus, né, desse amor que foi lá na cruz, eu fui resgatada, e que Ele me ama porque Ele é amor, muita coisa mudou. Eu sei que eu peco, eu poderia dar os nomes de muitas coisas que eu faço errado, e eu tenho pedido ajuda para Deus, né? Por exemplo, eu não vou dar exemplo, mas Deus ele me ouviu, né? Não, eu vou dar um exemplo. Eu estava num relacionamento com uma pessoa que ela não é cristã e isso estava me incomodando bastante. Eu não acho que é errado a gente namorar com uma pessoa que não é cristã. Então, assim, não acho que está errado. Mas eu sei o que nesse relacionamento que eu estava dando para trás, né? O quanto que eu estava dando para trás. De deixar de fazer as coisas que eu gostava de fazer diante de Deus, para Deus. Então, eu gosto de servir na igreja, eu gosto de. Eu tenho um PG, então eu lidero esse PG, e eu via que por conta dele, eu tinha que escolher, né? Ou eu faço isso ou eu fico com ele. Se eu for fazer, porque eu não gosto dele. Então, eu fui levar isso para Deus. E nosso relacionamento acabou. Então, assim, eu tenho experiências de que Deus também ele tem cuidado quando eu levo. Eu não sou Ezequias, eu tenho uma dificuldade grande de ouvir esse texto de 15 anos aí, que ele rasgou e aí ele deu 15 anos, porque é um texto da minha família. A minha mãe contava que quando a bisavó dela faleceu, eu não sei lá quanto tempo, eu sei que aí 15 anos depois a avó dela foi ler esse texto assim, eu vou morrer. E morreu. Depois foi a minha avó. Então é um texto que todo mundo de casa sabe. Mas eu vejo isso, né? Essa grandeza de Deus. Eu acho que muitas vezes eu abuso um pouquinho. Mas eu roubo, mas eu faço talvez para mim mesmo. É isso. Abrir meu Obrigado, coração aí. Raquel. Obrigado. É, o que a gente tem que tentar é encontrar um equilíbrio, né? Porque
Tem pessoas que entendem que Deus é um Deus que a gente não pode nada, parece que a gente tudo que a gente faz tá errado, tudo vai desagradar a Deus. Então, tudo é pecado, tudo a gente vai ser punido, Deus vira um ser ruim. Mas tem um outro lado também, que é o Deus que pode tudo. Então a gente pode fazer tudo que Deus vai perdoar tudo. De um lado, Deus não perdoa nada, parece, e do outro lado parece que Deus perdoa tudo. A gente tem que encontrar o equilíbrio no relacionamento com Deus. Tem coisas que a gente tem, de repente tem coisas que a gente tem que parar, né? De repente a gente está fazendo alguma coisa que está afastando a gente de Deus e a gente tem que parar. Mas uma coisa que você falou que é importante, que a gente nunca pode esquecer, é lembrar que Deus é um Deus de amor. Não é um Deus carrancudo, mas é um Deus justo também. E é um Deus que, às vezes, ele vai entrar na nossa vida para... Às vezes não. Ele sempre entra nas nossas vidas para nos ajudar. Para que a gente mantenha no caminho dele. E dependendo do que a gente faz também, a Paula até escreveu ali, ó, tem pecado que é até crime perante a lei dos homens. Tem coisas, dependendo do que a pessoa faz, ela pode fazer aquilo, aí acontece uma coisa ruim na vida dela, ela fala, é por causa de Deus. Não, não é por causa de Deus, é uma consequência. Dependendo do que a gente faz na nossa vida, vai ter consequência aqui na Terra, igual o crime, que a Paula falou. Se a pessoa comete um crime, ela fala, eu roubei ali, mas foi porque me chamaram, eu não queria ir, eu vou na igreja, e agora tô preso, Deus não me ama. Não, não é assim. Você fez uma coisa que era errada, tem uma consequência. Mas tem coisas que nos afastam de Deus. Então essas coisas a gente tem que tomar cuidado. Eu sempre fico como modelo a parábola do filho pródigo, porque os dois filhos representam cada um de nós em determinada situação. O filho que saiu representa a mim e o filho que ficou também me representa. E como as meninas falaram, é interessante que o amor realmente de Deus permaneceu pelo mesmo, igual, pelos dois. Então, assim, hora eu vou fazer certinho e hora eu vou fazer errado, mas ele vai me amar. E aquele que aparentemente faz o certinho, que vamos dizer, o filho que ficou, mas dentro dele estava mais ou menos como a Raquel. Tipo assim, queria fazer, mas não fazia. Então, para mim, não era ele realmente. Então, não fazia e fazia, porque era o que ele tinha vontade de fazer. Então, eu sempre fico com os dois filhos como modelo de mim, como um ser humano, e sempre olho para eles assim para poder refletir e me corrigir, mas sempre tenho o olhar do pai, que é sempre esse olhar de amor, sabe? Que vai ali me perdoar, que vai me direcionar, vai me ensinar a voltar, a refletir, pedir perdão, e é maravilhoso conhecer esse Deus. E esse Deus eu estou conhecendo agora junto com vocês, porque de onde eu vim era um Deus carrasco, igual ensinaram para Raquel. É um Deus que pune, sim. E, na verdade, eu já estava condenada para o inferno porque era impossível seguir as regras desse Deus, assim. Mas cheguei até aqui. Sim, e não importa a quantidade de vezes que a gente cair. Se a gente se arrepender e pedir perdão, Deus sempre vai nos dar uma nova chance. Sempre vai nos dar uma nova chance. O problema é que tudo tem consequência. Então tem coisas que a gente faz que vai, ainda que Deus nos ame e nos aceite de novo, de volta, a gente vai ter que arcar com as consequências. E tem pecados que a pessoa pode cometer que ela realmente sente que está fazendo mal para ela. O lado psicológico dela fica abalado. A mente dela fica abalada. Isso faz mal para ela mesmo. Então é por causa disso que a gente tem que tomar cuidado com essa questão de pecado, não banalizar,
mas também não ficar pensando como que se fosse um peso. Ai, eu não posso pecar, eu não posso pecar, e o que é pecado, e aí tudo é pecado. Também não, tem que encontrar esse equilíbrio. Mais alguém quer falar? Deixa eu ver se tem alguma mãozinha erguida aqui. Vou falar uma Não. coisinha, prometo que é a última, não vou falar mais, porque Não, eu tô pode falar, Mar, faladeira. pode falar. Mas é como você falando de consequência, né, Alex? Assim, Davi pecou e Deus perdoou Davi. Só que eu acho que a consequência do pecado dele acompanhou para o resto da vida dele, né? Não foi? É consequência, Marcou né? ele, né? Criou uma marca nele, Marcou. né? É. Então, por isso que, dependendo do que a gente for fazer, melhor pensar 10 vezes antes de não fazer. Não fazer. Porque vai gerar uma marca mesmo, ó. Vai ficar marcado. Ainda que outras pessoas não saibam, mas vai prejudicar muito a gente. A gente vai saber que a gente tem aquela marca. Mas Deus perdoa. Então, de repente, se você já cometeu algo também que aos seus olhos é terrível, alguém aqui já cometeu alguma coisa que aos seus olhos é terrível, Jesus teve a morte mais terrível que tinha na época para isso. Para salvar. Desce, eu tô dando aula. Não. Para salvar o pior pecador. Foi a pior morte para salvar o pior pecador. Então é pedir perdão e se arrepender e seguir a vida tranquilo, não ficar. Só não tomar cuidado para não voltar a cometer o mesmo erro. Mas se Deus perdoou, a gente pode continuar a nossa vida. A E dona Lucinete tinha levantado a mão ali também, Alex. esse. Ah, eu quero falar uma coisa. Eu tinha uma tia, ela era muito chata, sabe? Tudo que a gente ia fazer era pecado, né? Aí a gente falava assim, ai, eu adoro tal coisa. Ai, a gente só adora Deus. Aí a gente ficava com tanta raiva, né? Aí a gente gostava usava muita maquiagem naquela época, né? Aí a gente ia lá para o espelho se pintar, ela falava, ai, está parecendo Jezebel. Ai, nossa, era tão terrível. Tudo para ela era pecado, tudo para ela era pecado. Então a gente nem gostava que ela fosse em casa, né? O nosso vestido que era muito curto, olha que nós nunca usamos curto. Nosso vestido era muito curto, a gente usava muita maquiagem, a gente assistia TV, sabe? Então era muito chata a pessoa que também vê pecado em tudo. Ela era assim. E eu acho que é esse nome mesmo, viu? Se é chata. A pessoa é chata, ninguém aguenta. Pessoa que vê pecado todo é terrível, é terrível. A gente prefere que não venha visitar mesmo, porque a gente não encontra. Porque é difícil a pessoa que fica só apontando o dedo, apontando o dedo. Como se fosse com ar de santidade, né? Sendo que ninguém é santo, só Jesus. Mas obrigado pela contribuição. Continuando, deixa eu ver, tem mensagem aqui, mandar uma mensagem. Ó, a Jaque falou que a mãe dela colocou logo ela para assistir o filme Inferno em Chamas. Cresceu aterrorizada. Eu não conheço o filme, mas É pelo nome eu já antigo, é fiquei um com filme bem medo já. antigo. Eu já fiquei com medo, só pelo nome. É um filme bem antigo. Mas tem pessoas que cresceram aprendendo assim também, né? Então eu falei dessa questão de ser chata, que a gente prefere ficar longe dessas pessoas, mas é brincadeira isso, porque tem pessoas que cresceram assim, por isso que elas são dessa forma. Aprenderam desse jeito. Entraram numa igreja, ficaram muito tempo, a igreja ensina dessa forma, e a pessoa acha que isso é verdade, verdade. Não é uma coisa boa, o melhor seria que a pessoa cresce de outra forma, mas tem pessoas que vão acreditar sim. Imagina a pessoa vai em uma igreja por um ano, vamos colocar um tempo curto, um ano. E aí tem 2 cultos na semana, quarta e domingo. Toda quarta e domingo ela ouve que tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado. Como que ela vai estar daqui a um ano? Ela vai estar acreditando que tudo é pecado.
Tudo é pecado. Nós somos privilegiados de conhecer o evangelho da forma que a gente conhece. Um evangelho leve e que não é algo pesado, um fardo pesado na nossa vida. E esse tipo de pessoa, quando ela dá espaço, e se for uma pessoa que ouça, a gente pode tentar apresentar o Deus da forma que ele é. Mas tem pessoas que vão querer continuar acreditando nesse Deus mau, nesse Deus que manda todo mundo pro inferno. E é uma pena isso, porque Que é é um fogo peso, consumidor. porque é um peso para a pessoa que fala isso, ela acredita nisso. Então, na vida dela, Deus é desse jeito. Então, na vida dela, Deus é desse jeito também. Ela acha que tem coisas, muitas coisas, tudo é pecado. Mas eu acho que a pessoa, quando ela fala isso, ela tá falando sem a noção do que ela tá falando, né? Porque quase sempre fala assim, é um fogo consumidor para sua vida que tá pecando. Então você fez algo que aos meus olhos, que me magoou, que me feriu, sei lá, Deus, o porquê. E aí eu falo assim, olha, Deus é fogo consumidor. E Deus vai pesar a mão sobre você, como se só você errasse. E aí eu não olho pro meu eu. Das vezes que eu escutei, foi isso. A minha mãe mesmo, uma vez, ela disse assim, bem, eu sei que eu peco, né? Mas onde que eu peco? Eu fico na minha casa, eu não saio, não fico com os vizinhos, ela não tá mais aqui para se defender, tadinha. Né? Mas ela falava assim, eu não saio, eu não fico de porta em porta, eu não vejo ninguém, eu não ligo para ninguém, não vou na casa de ninguém, ninguém vem na minha casa. No que eu peco? Né? No que eu peco? Mas pra gente, né? Pra mim, ela falou assim, olha que Deus fez a mão em você. Né? E aí o preço para se reconhecer nesse amor de Deus, às vezes é um peso grande, porque a gente deixa de ser, a gente, para reconhecer esse Deus, a gente precisa ser humilde, a gente precisa voltar a ter um coração como o de uma criança, né? Que fala que fez assim com medo, pensando que fez a maior coisa, e Deus tá ali para nos perdoar, para nos acolher, para chorar com a gente, né? Porque Deus, ele chora também. Eu sinto isso. Hoje eu sou muito apaixonada por Deus, por eu entender esse amor. Não que eu deva continuar pecando, não é nada disso, mas de que das consequências ele também não me abandona, né? Ele está comigo sempre. E eu sei que esse amor que ele está comigo, ele está com o outro também. Então, sempre quando eu posso, eu falo assim, olha, não perca a oportunidade do perdão de hoje, né? Porque amanhã vai ser outro e aí você vai ficar com a culpa do de hoje. Então, não perca a oportunidade, né? Viva esse amor e se entregue, né? Se hoje eu vou busque para amanhã não errar, mas se errar também, continue, né? Sabendo que Deus está com você. Continue buscando, né? Esse perdão e essa ajuda para não fazer mais. É o que me alimenta, viu? Sim, todo dia a gente tem uma nova chance. Deus nos dá uma nova chance de não repetir o erro de ontem. Mas às vezes a gente dá uma escorregada aqui, uma escorregada ali. Mas tem que tomar cuidado. Uma coisa que você escreveu aqui. Ah, não, foi a Jaque. A Jaque escreveu assim: ó, é muito triste, pois o crente tem mandado mais gente para o inferno do que resgatando do inferno. Eu tive aula o mês passado, na teologia, com um professor, e aí ele falou algo parecido também. Ele pegou e falou que ele olha para a Bíblia, ele vê o povo que segue Jesus tentando tirar as pessoas do inferno. E aí ele olha para cá, para os nossos dias atuais, parece que o povo está mandando o pessoal para o inferno. Então tem alguns irmãos que felizmente entendem isso de forma errada. O nosso trabalho é resgatar as pessoas da forma que a gente também foi resgatado um dia. E voltando aqui
ao assunto do livro da lei, que estava dentro do templo, o sacerdote não encontrou o livro na rua, em um outro local, mas ele encontrou dentro do templo, mas esquecido. Isso mostra pra gente que a religião continuava viva, forte, fazendo barulho, com ritual, com festa, mas Deus estava esquecido. A religião continuava, mas a religião continuava sem Deus, porque estavam cometendo pecados, de certa forma, Deus estava sendo silenciado. A palavra estava presente, Deus estava presente, mas ele não era ouvido, ele não era praticado. Isso nos lembra de quantas vezes a fé pode virar uma tradição vazia. Se Cristo for deixado de lado, vira uma religião vazia, sem Deus. A pessoa pode ir ao culto, pode dizimar, pode falar que sabe a Bíblia toda, pode ajudar em algum ministério, pode dar aula de teologia, pode dar aula na escola bíblica, e ainda assim é possível estar distante de Deus, ainda assim. Ainda assim é possível estar com uma vida cheia de pecados. E a gente, como cristão, a gente sabe o que deve ser feito, a gente sabe o que a gente tem que mudar, a gente sabe o que a gente tem que parar de fazer, a gente sabe o que a gente tem que começar a fazer. E é momento da gente mudar, da gente entender com Josias aqui e seguir o exemplo dele, para que a gente lute com aquilo que a gente precisa lutar. Algumas pessoas ficam correndo atrás de algo novo para renovar a fé, mas às vezes a renovação espiritual nossa não vem por algo novo. Vem por reencontrar o que a gente já teve um dia. Vem através do arrependimento, vem através da gente voltar para a nossa época de conversão, vem através de uma vida de oração, que talvez alguns estejam longe, uma vida de obediência. Então, na maioria das vezes não precisa buscar algo novo. É voltar pro início. O início quando a gente começou a caminhada com Jesus. Porque eu sei que todo mundo, quando começa, tá motivado, tá disposto a obedecer, tá disposto a ajudar o próximo. E tem alguns que, felizmente, no decorrer da caminhada, vão deixando isso de lado, a fé vai esfriando, mas sempre há tempo de a fé voltar, de a gente pedir perdão, de a gente mudar a nossa história de vida junto com Jesus. Encontrar um livro e decidir voltar a segui-lo, a seguir Deus e fazer com que todo mundo siga, foi o que fez Josias. E ele iniciou um processo de transformação espiritual que ele envolveu o rei, ele é o rei, né? Ele envolveu profeta, sacerdote, funcionário, povo, todo mundo aderiu. E talvez você na sua casa seja essa pessoa que está com a fé mais fraca hoje em dia. Você tem que procurar ajuda. Procurar ajuda de um irmão que você confia, de um pastor, para que essa pessoa possa te animar. E porque tem momentos que eu sei que a pessoa não tem nem vontade de orar. Mas a gente tem que saber que a oração é algo que Deus deixou que é importantíssimo na vida de qualquer cristão. Então a gente não pode desistir, independente como esteja a nossa vida. Se a pessoa não consegue prosseguir sozinha, o ideal é que ela procure ajuda.
para que ela possa continuar a caminhada cristã, para que ela possa voltar para o início, para que aquele amor que ela tinha por Deus, ela volte a entender isso novamente, volte a sentir isso novamente. Josias fez isso com o povo. E eu quero ler um outro texto com vocês, que fala a respeito da convocação que Josias fez com as pessoas e falou a respeito da aliança que Deus tinha com eles. O texto que eu quero ler é 2 Reis 23, 1 ao 4. 2 Reis 23, versículos 1 ao 4. Vou fazer a leitura. 23, 1, 2 Reis. Então o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, seus preceitos e seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então, todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Hilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Aserá, e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Então, o rei Josias fez uma aliança, se comprometeu a seguir o Senhor e obedecer a Deus de todo o coração. E todas as pessoas que estavam ali presentes fizeram essa aliança. E o texto fala que estava todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. E aí ele também retirou os utensílios do templo, que foram feitos para outros deuses, porque ele não queria nenhum contato com esses outros tipos de deuses. E já não bastasse, ele mandou destruir essas coisas no templo e ele foi em outras cidades também, para que essas coisas fossem destruídas. Então ele tomou uma decisão radical. Ele não queria saber de adoração, de idolatria a outros deuses. Por fim, Ezequias se destacou por sua fidelidade, promoveu uma grande reforma religiosa, destruindo os ídolos, restaurando o templo, e mesmo diante das dificuldades, ele permaneceu firme e honrou Deus. Josias era um rei jovem, mas ele tinha um coração quebrantado perante Deus. Um homem que ao redescobrir a palavra de Deus, ele rasga suas vestes, ele rasga o seu coração, e ele muda uma nação. Ele não se importou com os reis anteriores, que estavam longe de Deus. Ele decidiu dedicar a sua vida a Deus. O sistema não influenciou, mas ele influenciou o sistema. Ele não foi influenciado por seus servos, por outras pessoas, pelos reis anteriores. Que a gente possa também ser mais, a gente possa mais influenciar do que ser influenciado. Às vezes a gente está
sobrecarregado com problemas, com dúvidas, a gente está fraco, e que parece que ser como Josias é impossível. Mas Josias também viveu tempos difíceis. Ele cresceu num ambiente espiritual destruído. Seu pai e seu avô foram muito perversos. Mas isso não impediu ele de tomar uma decisão, porque o coração dele era voltado para Deus. E Deus é bom e ele não procura a perfeição em nós. Ele procura um coração sensível à sua voz, um coração arrependido, um coração disposto a mudar. Quando Josias ouviu a palavra, ele chorou, ele se arrependeu, ele decidiu obedecer e ele mostrou que amava a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Que a gente nunca esqueça que Deus nos ama e que a gente possa ser uma pessoa assim como Josias, que ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Que a gente tenha esse amor por Deus da forma que Jesus nos ensinou. Porque isso é uma coisa que vai nos trazer muita alegria. Olha, Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. na minha cara. Eu A sua queria cara não muda, amor, é perfeita. As eu, ideias. eu queria perguntar se alguém tem, ver se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer comentar algo. Deixa eu olhar o rostinho de vocês aqui. Acho que não, né? Tá bom, então. Deus abençoe meus queridos, minhas queridas. Muito obrigado por estarem comigo nessa noite. Eu estou lá no grupo. Se quiserem mandar alguma pergunta para mim no grupo ou particular depois, vocês pensarem, refletirem durante a semana, quiserem mandar alguma coisa para mim no particular, podem mandar também. Estou à disposição. E uma boa semana para vocês. Deus abençoe e Obrigada. até terça que vem. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, até domingo. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa Amém. noite. Você também. Boa noite.